Olá, bem-vindo ao canal, obrigado pela presença, bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu estou aqui para falar sobre um conceito que é fascinante, né? Também, como já é usual aqui no canal, eu vou fazer aí uma série de vídeos para a gente poder explorar esse conceito, que é o conceito de ecologia, né? Então, como sempre aqui, a gente fazendo essa trama, né? Essa intersecção entre ciência, filosofia e arte. E esse conceito ele é nuclear para a gente pensar essa articulação. Aliás, né, como diz o filósofo Timothy Morton, que é um filósofo que vai ser abordado aqui, o seu livro, que ele é um dos principais pensadores de ecologia hoje em dia, ele criou a chamada Dark Ecology, né, uma ecologia sombria. Em algum momento eu quero falar disso aqui. Um filósofo que é da linha da filosofia especulativa, um filósofo muito interessante, né, tá começando a ter seus livros publicados no Brasil. Mas o Timothy Morton ele tem uma frase que eu acho bem interessante, bem curiosa, que ele diz: a ecologia é como um vírus, e é um vírus que infecta todos os domínios do conhecimento e todas as ciências, né? Estou parafraseando, mas não fujo à verdade, ele quis dizer exatamente isso. E essa analogia, então, da ecologia com o vírus é bem contraintuitiva, é estranha, né? A gente está falando de ecologia e o Morton vem falar da ecologia como um vírus, mas em outros vídeos, em outras linhas aqui de raciocínio, de temas, de conceitos e de autores, que eu tenho trabalhado aqui no canal, isso é bem convergente, né? Então, a questão de antropoceno, ciências do sistema Terra, outros temas aqui do canal, eles convergem para isso, né? Estão muito convergentes em relação à questão da ecologia. E a ecologia, eu costumo dizer que a ecologia ela já está se tornando o saber por excelência do século XXI, né? Toda a política, toda a economia, toda a antropologia, todas as ciências, a biologia, a química, a física, as ciências humanas, a história, a sociologia, né? Todos os saberes e todas as atividades humanas daqui para frente, a partir do século XXI, vão ter na ecologia o seu eixo gravitacional. E aos poucos eu quero trazer nesses vídeos o porquê dessa asserção, dessa afirmação tão peremptória e tão pesada, né? Espero tornar claro isso, né? Então aos poucos a gente vai, mas guardem isso, né? A ecologia é o saber por excelência, a ciência por excelência, e tudo que nós construirmos daqui para frente vai ter a ecologia como a sua espinha dorsal, o seu eixo gravitacional e a sua bússola de orientação. Então é algo muito grande, né? Não estamos falando de ciência, de teoria e tampouco de filosofia entendida como um tratamento de conceitos. Nós estamos falando de um tipo de saber que vai nortear a humanidade, né? E que vai ser essencial para que a gente possa superar alguns problemas aí que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando, problemas climáticos, ecológicos propriamente dito, mas aí quando nós falarmos de problema ecológico, esse termo ecológico, ele cada vez mais ele vai ser um guarda-chuva sob o qual todos os outros fenômenos e todas as outras práticas humanas, sejam, né, e teorias humanas também, ciências humanas, ciências da humanidade, né, vão estar assambarcados, como diria a minha avó pernambucana, né, vão estar encaixados sob esse grande guarda-chuva da ecologia. Espero aqui trazer subsídios para que a gente possa entender o porquê disso. O primeiro ponto, então, como é que a gente aborda um conceito tão grande, né, de uma dimensão dessa magnitude? O primeiro ponto, o que é bem próprio da filosofia, é nós definirmos o conceito pela negação, ou pela delimitação desse conceito em relação a outros conceitos. Isso, o filósofo da ciência e epistemólogo Karl Popper, né, um dos mais importantes do século XX, definiu isso como demarcação epistemológica, né? O que é uma demarqué? O que é uma demarcação?
é uma demarcação de campos. Então, aqui começa esse conceito, essa ciência, e aqui ela se esfuma, mas daí aqui começa um outro campo, uma outra ciência, um outro conceito. E a demarcação ela é até importante para, assim, em macro, né, domínios, para demarcar, por exemplo, o que é ciência e o que não é ciência. Então, Popper nos leva a essa necessidade, né, de se haver demarcações. Claro, essas demarcações não são claras, elas flutuam ao longo do tempo, né, o que foi considerado ciência e religião, né, na antiguidade, isso se alterou ao longo da Idade Média, né, e depois ao longo do mundo moderno, e hoje está se alterando e no futuro também vai se alterar. Então essas demarcações, seja de conceitos específicos ali próximos, seja de conceitos distantes, de conceitos muito grandes, ou de conceitos mais específicos, ou mesmo de demarcação de campos. Essas demarcações elas são flutuantes e às vezes, muitas vezes, esse território ele é embaralhado, ele é nebuloso entre um conceito e outro, e entre esses macrodomínios, né, como eu digo, esses macroterritórios, que é, no caso, né, a ciência, a religião, a arte, a filosofia, né, a espiritualidade, né? Então, a demarcação também, às vezes, ela é difusa. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, em primeiro lugar, para a gente entender ecologia, nós precisamos entender a diferença radical entre ecologia e natureza, tá? Então isso pode parecer já estranho, né? E pode parecer quase que muito contraintuitivo e até meio absurdo para alguns, porque quando a gente fala de ecologia hoje, nós já pensamos no quê? Na proteção dos animais, na proteção dos biomas, na proteção, no ambientalismo, e por conseguinte nós pensamos na natureza. Então parece que ecologia e natureza são quase sinônimos, são termos colados, assim, gêmeos univitelinos, não tem como descolar um do outro, e são praticamente a mesma coisa. E aqui eu quero aos poucos demonstrar que eles são coisas, não só eles não são a mesma coisa, como eles são coisas radicalmente diferentes, né? A demarcação deles, em alguns momentos, dependendo das teorias ecológicas sobre as quais nós nos apoiemos, alguns momentos a demarcação e a separação geram um abismo entre os dois. Ecologia é uma coisa, natureza é outra, de modos radicalmente diferentes. No caso, por exemplo, dessa ecologia do Timothy Morton, que tem como um dos seus livros se chama Ecologia Sem Natureza, ou seja, então o terreno começa a ficar pantanoso, como é comum em filosofia, né? Em filosofia o trabalho da filosofia é a instabilização e a estabilização de conceitos. E então, para se estabilizar, é preciso gerar instabilidades, ou seja, é preciso descolar os conceitos dos seus lugares de enunciação mais estáveis, mais cotidianos, mais consensuais, mais intuitivos. Então, o trabalho da filosofia é também esse trabalho de deslocamento, né, de desterritorialização dos conceitos, de mudanças, às vezes, de tratar um conceito, uma ideia, sob uma acepção muito estranha, que a gente não consegue entender o porquê daquilo, mas isso faz parte. Então essa desestabilização já é um dos intuitos esse, né? A gente já tratar essa primeira divisão. Então, mas vamos lá, então, colocando isso como um preâmbulo, né? Ecologia e natureza são coisas bastante diferentes. Vamos então entender o porquê disso. O primeiro passo para entender isso é a gente compreender até mesmo o conceito de natureza, né? Então, para isso, enfim, vai haver aqui outros vídeos e outras coisas em que eu pretendo tematizar isso. O conceito de natureza é outro conceito gigantesco, permeia toda a história da humanidade, não só da filosofia, porque talvez não, né? Certamente o conceito de natureza ele já está na própria estruturação simbólica do Homo sapiens, né? Já está nos primeiros manifestações dos sapiens, e não só, talvez, dos hominídeos de modo geral, né? Que não são sapiens, os outros hominídeos, já tinham alguma intuição sobre
se não sobre uma grande categoria chamada natureza, já tinham uma intuição e uma prática e um registro, né, uma simbolização dessa dimensão dos elementos naturais, né? Então é isso que é importante. Então, ou seja, quando a gente fala de natureza, o primeiro ponto é isso. Nós não estamos falando de ciência. Ciência é uma circunscrição específica de natureza, uma compreensão bastante específica da natureza. A filosofia tem uma compreensão mais ampla de natureza, né, do que a ciência, se a gente for pensar sobre determinadas formas. E só que o conceito de natureza ele já está inoculado, ele é imanente ao aparelho cognitivo humano, né, aos processos cognitivos e mentais humanos. E por isso ele é quase que o conceito de natureza nos é natural, nos é connatural, por mais que isso possa parecer um paralogismo, aí, uma tautologia, uma circularidade, mas a natureza já nos é natural, né? É como se fosse connatural ao humano você conceitualizar o que é a natureza. E por que isso? Então vamos pensar um pouco nisso, né? Por que isso? Porque se a gente for buscar, isso era uma investigação desde o século XIX, que tem uma história anterior ao século XIX, mas daí é um pouco longa essa história, de tentar entender qual seria a religião primordial do humano, né? Isso é uma busca. Os alemães pensam muito nisso no século XIX, é uma investigação grande, a origem das línguas, a origem da linguagem, né, as origens, a busca pelas origens. Isso é uma obsessão do século XIX, é bem curioso isso. Tanto os positivistas quanto a filosofia da natureza, né, o empirismo, né, e outros, e as grandes tentativas de grandes sistemas filosóficos como o idealismo alemão, né, também no século XIX. O século XIX é muito caracterizado por isso, a busca pelas origens. E dentro dessa busca pelas origens, Rousseau, no século XVIII também, né, a origem das línguas, a origem da desigualdade entre os homens. Então, existe essa necessidade, né, que já vem de antes, como eu tinha mencionado, de Thomas Hobbes, no século XVII, o filósofo da filosofia política, autor do Leviatã. Ele está em busca da origem da violência, da origem da desigualdade, né, uma busca pelas origens. A origem da estrutura sociopolítica, né, a origem metafísica e teológica da sociabilidade humana, né, da condição do humano ser sócios, né, ser um ser sociável. Ou seja, qual é o primeiro pacto, né, a primeira aliança política, né, que os humanos fizeram. E aí a teoria de Hobbes, enfim, simplificando bastante, aquela ideia de que é preciso haver um pacto de sujeição, né, da comunidade, da sociedade em relação ao súdito, né, os súditos alienam da sua liberdade em prol do monarca. Por quê? Porque o ser humano, na sua origem, ele é violento, né, o tal do o homem é o lobo do homem, né, frase famosa de Hobbes. Então isso também é uma busca pelas origens que chega quase que num atestado negativo, né, da origem da natureza humana. Então aí já começa a entrar essa questão, né? Ou seja, quando a gente fala de natureza, a gente está falando de natureza humana, né? E aí como que e de onde vem essa definição de natureza humana? Então essa é uma questão, mas vamos deixá-la um pouco mais para outras linhas aqui paralelamente, né? Para outros vídeos que eu vou abordar mais o conceito de natureza. Por enquanto, o mais importante é isso. No século XIX, essa busca pelas origens, ela gera uma necessidade de se chegar a uma Urreligion, aquilo que os alemães chamam de Urreligion, que é uma primeira religião, né? Essa primeira religião, também no mundo anglófono, vai ser investigada logo pelo comecinho da antropologia. Taylor, Fraser, né? E ainda não era uma antropologia etnográfica, ou seja, eram antropólogos de gabinete, né? Taylor, Fraser, ele é um
scholar, um erudito gigantesco, né? Amealhou uma grande erudição, mas, ou seja, ele não ia pesquisar, não é um viajante que vai etnografar os povos. Está mais ligado àquilo que se costuma chamar de comparativismo cultural, né? Ou de mitologias comparadas, ou de morfologia cultural também, estudo de morfologias e uma comparação dessas diversas culturas. Só que aí já tem uma necessidade de demarcar o que seria esse primeiro. Qual que é a primeira espiritualidade? Qual que é a primeira religião? Né? Qual que é a religião mais primeva e mais arcaica da humanidade? Essa é uma pergunta que fica, e ela está enveredando para vários ramos, né? Seja na ciência, para determinar qual é a primeira manifestação do Homo sapiens, daí Darwin também, a origem das espécies, né? Vejam que interessante. Nas ciências biológicas, né? E também na ciência política, né? Questão da natureza humana, a origem da propriedade privada, né? Marx. Então, de onde vem isso, né? Qual que é a investigação, como é que se forma, né? A propriedade privada não é um dado, né? Ela é histórica, ela surgiu em algum momento. A origem, né, da desigualdade entre os homens, a origem das línguas, em Rousseau, né? A origem, no caso de Hobbes, a origem um pouco antes, né? Hobbes no século XVII, Rousseau no século XVIII, mas 18, mas já são questões que já avançam para o século XIX, e Hobbes também, né, nessa origem, o que é a origem da natureza violenta humana, né? E qual que é a origem do primeiro pacto social e como nós conseguimos estruturar esse pacto social? Qual que é a origem teológica, né? Qual que é a estrutura teológica, divina, né, do pacto social e que vai promover uma coesão entre todos os seres humanos? Então, vamos parar por aqui, né, nessa questão da origem. Nos próximos vídeos eu vou investigar isso com mais detalhe, mas vamos ficar com essa pergunta, né? Quais foram as consequências desse pensamento sobre origem para se ter em vista a noção de natureza, né? Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais.